Shalom Aleichem, Erev Shabbos Kodesh, estamos aqui, sempre nós estamos, não ani, mas anarno, vinculados a essa tradição de 5.782 anos de muita Kedushá, Mitzvot e Alachot. Hoje vamos falar sobre a importância da Kavaná em relação ao Shema Israel. Todos os grandes poskim, a partir do Mehabé e até como um tripé para o Shulchan Aruch, que é o Rambam, seguindo os demais mestres como o Balatanya, Rabbi Shlomo Gansfried, Hafetz Chaim, como na Berurá, todos eles tinham algo em comum: a importância da Kavaná em relação ao Shema Israel. Assim consta no Sidut Hilat Hashem, no finalzinho, em relação a Alachot e a Kavaná. Também está nas Alachot referente a Mishnah Berurá, como a gente pode encontrar aqui em cima. Todos eles trazem para a gente a importância de a gente não fazer nada de forma mecânica, mas colocar a intenção. Em relação ao Shema Israel, nós temos a obrigação de fazer 2 vezes por dia. Assim consta no texto: ao acordares, quando estiverem andando pelos teus caminhos, passarás a teus filhos e ao te deitares. Então, deitar representa a noite, a tefilá de Arvit. Ao acordares, representa a tefilá de Shaharit. Ainda que existe o Nusach Mamash Menien, muito especial a gente fazer Kriyat Shema L'Chamitah, Kriyat Shema já deitado na cama, para que a gente possa ter bons pensamentos, um bom sonho, e a gente possa estar se vinculando até Kadosh Baruch Hu e ter o Secher, né, o discernimento de estar pensando em mitzvot e fazer até antes de dormir mitzvot. O Rosh Kolel, o Rabino Meir Tawil, trouxe algo muito interessante essa semana. Ele falou que na cabeça de um Avrech tem que estar a importância do estudo da Torá. Talmud Torá Keneged Kulan, como traz os nossos sábios, assim consta na página exatamente entre a página 23 a 24, Maseret Makot, em relação aos 613 mandamentos, os 365 mandamentos mitzvot, Lotaseh, 248 mitzvot Aseh. Então, no Shema Israel, exatamente na última palavra, Ehad, nós pronunciamos o Ehad com uma Kavaná, isso sem falar do tipo de pronúncia que a gente tem que fazer em relação ao tempo de prolongamento entre o Aleph até o Dalet, né? E finalizar com um Dalet forte, um Dalet mudo e forte. De Ehad. Porque o Ehad, pela gemátria, temos a letra que equivale a 1, o Het, 8, e o Dalet 4, totalizando 13. Olha que interessante. Ehad, de Aleph, equivale que só existe um único Deus, Ehad. E isso é a real distinção do judaísmo contra qualquer outra religião do mundo. A única religião monoteísta, no contexto de não existe outro intermediário, só existe Kadosh Baruch Hu. Nas demais religiões pós-judaísmo, eles colocam sempre intermediários, falam de revelações, mas no judaísmo nós temos Rak Echad, 1. Assim é o Aleph. Nós temos também Het, que é 8. O que significa 8? Nós temos o sobrenatural, aquilo que passa da teva, da natureza, que é o 7. O 7 é Shavua, o 7 também são os 7 céus, como consta no Sefer HaHaraziel Hamalach. Temos também o 7 vinculado ao Sefer Tzirah, Sefer Habai, Sefer Tzirah vinculado a uma tradição que Avraham Avinu recebe e repassa, e também ao Sefer Tzirah, que chega até os dias do Sefer Habai, do Taná Hanunia ben Hakana.
É importante citar que o 8 também são os 7 céus e Mamash por Olam Hasia, o mundo da ação. Por isso a importância. A gente tem que ter a Kavaná, mas tem que ter a ação. A Kavaná, a gente tem uma relação com Yetzirah e com a ação com a Asiá. Desta forma, vamos até o letra Dalet. O Dalet é um quadrado. Então, o quadrado ele representa os 4 cantos do orbe, onde há judeus e onde há Emuná e Kadosh Baruch Hu. O Rebbe de Kotz, certa vez, encontrou um Hassid. O Hassid no caminho falou: Rebbe, eu lhe dou uma moeda se o Rebbe me falar aonde Deus está. O Rebbe de Kotz tirou 2 moedas e deu para o Hassid. Falou assim: essas suas 2 moedas agora é para você de mataná, de presente, porque tenho total consciência que você não vai saber me responder aonde Deus não está. Então, essa é a importância do Echad. Que no final da 13, o 13, nós temos uma relação com os 13 princípios da misericórdia que fazemos todos os dias, exceto Yom Tov e Shabbos, em relação, e também dias especiais, como Rosh Chodesh, em relação a Tahanu e os 13 princípios da misericórdia. Nós temos as 13 Midot também vinculadas, como traz o Zohar, entre elas a importância da Zaká, da barba. Nós temos as 13 regras de Rabi Ishmael em relação ao Limundo HaTorah Kedushá. Daí nós temos o Daf Kamina, temos uma série de estudos que nos possibilitam saber em relação ao estudo, né? Assim como temos 13 princípios da fé judaica do mestre Rambam. Inclusive, nós estamos indo para um Sium, Bezerra Hashem, agora domingo. Sefer HaMitzvot estamos no estudo número 2. Inclusive na Mishneh Torah, exatamente no Sefer Hamadá, que é o livro vinculado ao Limud, né? Tanto é que nós temos Ilhot Yesodot HaTorah e o Rodeot, que são as leis vinculadas ao fundamento do estudo da Torá e também as leis vinculadas ao Yehudot, que é as leis de caráter. Nós temos 3 edições do Sefer Hamadá, que é o início do Mishneh Torah em português. Bezat Hashem, que esse projeto continue. Então, a mitzvah de ter kavaná naquilo que a gente for fazer é muito importante. A gente encontra a importância da kavaná também no próprio Chacham Ben Ishai, e ele traz na sua obra o Leshem Hud. Pelo Minhag Chabad, nós fazemos o Leshem Hud antes do Baruch Sheamah. Mas, Lefi Sefaradê, de acordo com o costume Sefaradê Mizrahi, eles fazem antes de completar cada mitzvah. Por exemplo, antes de colocar o Talikatan, que é o Tzitzit, Taligadol, Tefilin, Leshem Yehud Kudushá Berichu, fala, pronuncia o Yod Kei, Vav Kei, essa é uma forma onde se pode falar, que não é o nome, exatamente o nome, e é isso que distancia aqueles que estudam daqueles que não estudam. A proibição de se falar o nome é muito grande. Então, se a pessoa não tem irá de chamar e não tem temor aos céus e pronunciar o nome por pronunciar, com certeza ainda precisa estudar a Torá. E todos nós precisamos, a todo momento, temos que aumentar o estudo de Torá. Então, e também temos que ter a consciência da kavaná daquilo que estamos fazendo. Mais uma vez eu reitero aquilo que traz o Balatânia em nome do Baal Shem Tov. Nós exatamente estamos onde estão nossos pensamentos. Então, se eu estiver rezando, pensando no que eu vou comprar no hortifruti, ou o que eu vou fazer depois do Shabbos, eu estou exatamente o meu corpo, mas não o meu sechel e nem a minha neshumas. Então, para que a minha neshumas behemit ve'elokit beyahad in yodei aman yoseh com Kadosh Baruch Hu,
Aquilo que a minha minha alma divina está vinculada e junto com Kadosh Baruch Hu, ter consciência, a gente tem que estar focado naquilo que a gente está fazendo. E um exercício disso é o próprio Shema Israel. Nós temos as Berachot anteriores e posteriores, então a leitura do Shema Israel ele tem que ser feito com força e ter a certeza dessa unicidade de Kadosh Baruch Hu. Nós temos outros princípios também de Gemátria, que é encontrar através do número que acompanha cada letra uma explicação, e o próprio Gaon de Vilna, o Rabino Eliyahu de Vilna, nos traz em relação a Milá, a palavra Brit, Berachá Rishonah Yesodot HaTorah, ou Berachá Rishonah Yehudi Taseh. Então é a bênção inicial que todo judeu faz, o Berachá, a bênção inicial que é um fundamento para a Torá. Então, a outra também, a palavra Tzitzit, né? Nós temos aqui Taf, ou Tav, 490 com 90, de Tzad, tá 180, temos 400, 580, né, da palavra Tzitzit, com um Yud 10, e então nós temos 400, 580, 590, então tudo tem uma relação com o número, naquilo que a gente pode e deve compreender. Por isso que temos que ter esse discernimento e essa consciência em relação àquilo que estamos fazendo, né? Então aqui eu estou com vocês com o Sidur Tehilat Hashem, o Sidur do Mihag Chabad, e eu quero fazer alguns adendos, primeiro com a palavra Tzitzit, em relação depois com a Alahos, com a Alahá do próprio Shema Israel. No terceiro passuk, Vayomer Hashem El Moshe Lemodabe El Bnei Israel Ve'amarta Alechem Ve'asur Lachem Tzitzit. Então as franjas, né? Em relação às franjas nesse sentido. E também nós temos aqui no finalzinho algumas leis. Para quem tem essa edição aqui do Sidur Tehilat Hashem, para os dias de semana, Shabbos e Yom Tov, que é o chamado Sidur completo, ele foi publicado na filial do Rio de Janeiro, né, coordenação geral do Rabino Yehoshua Goodman, com o editor Rabino Ovrochon Beltner, pela editora Beit Lubavitch. Nas leis referentes ao Shema, a pessoa deve prolongar a letra Dalet de Errad, e será abençoada com uma vida prolongada, ou seja, terá longevidade. Isso se refere a quem medita de uma forma longa ou prolongada sobre o significado do Dalet, que numerologicamente é 4. E deve se prolongar o suficiente para se refletir que Kadosh Baruch Hu é um só, que governa os 4 cantos do mundo. E não se deve abreviar ou engolir a pronúncia do Het também, para a gente ter a consciência dos 7 céus e na terra. E assim a gente soma 8. É uma mitzvah segurar as franjas do tzitzit com a mão esquerda, né? No caso do Mihag Chabad são as 4 franjas, no caso do Sefaradim são as 2 iniciais. Perto do coração, ao recitar o Shema, como ensinam as palavras, estarão essas coisas sobre o teu coração. Alguns dizem que as franjas devem ficar entre os dedos anular e médio da mão esquerda.
médio e anular da mão esquerda. Deve-se tomar todo o cuidado ao recitar as 3 seções do Shema, com a Kavaná e atenção no que se diz com temor e reverência. Na verdade, todas as tefilotes, até a feitura do tefilim, a colocação do tefilim, também a feitura quando se faz o tefilim, quando se coloca as caixinhas no tefilim, quando se vai fazer também os tzitzit, na colocação do tzitzit, tudo tem que ser com kavaná. Deve-se articular a letra Dalet de uma forma muito clara, que não soe como Resh. Tampouco deve soar como uma letra dura, como tivesse um dagesh. Nem deve se estender de uma forma muito grande a sua pronúncia, como tivesse uma vogal. Deve-se prolongar a meditação suficiente para reconhecer somente a sua soberania nos 4 cantos do orbe. E assim a gente faz de uma ligeira pausa e se começa em voz baixa: Baruch Shen Kevo Malchuto Leolam Vaed. O Baruch Shen Kevo Malchuto Leolam Vaed também é uma frase que pode ser dita caso a pessoa faça uma berachá e se confundiu. E só se deve fazer Baruch Shen Kevo Malchuto Leolam Vaed no sentido do Shema Israel, é exatamente só em voz alta, só em Yom Kippur. Os demais dias em voz baixa. E durante o dia, se a pessoa estiver comendo ou bebendo alguma coisa e errou a berachá, no tempo que dê para ela falar, ou seja, aproximadamente 4 segundos, como traz o Raham Isaac Dishi no livro Veten Berachá, por exemplo. Então, voltando às alahot sobre a recitação do Shema, uma ligeira pausa deve ser feita entre Baruch Shen e a palavra Vehavta. Do mesmo modo, deve ser feita uma pausa no primeiro verso do Shema entre as palavras Israel e o nome de Kadosh Baruch Hu, que começa com Adon, que chamamos de Adokai, né, para não falar o nome correto. Entre as palavras Elokeinu e o segundo Adokai, a fim de dar a entender o seguinte significado: ouve Israel, Adokai é nosso Deus, Adokai é Echad, além de ser único Deus. Deve-se fazer uma pausa entre as palavras Rayon e Aulevavecha e entre as palavras Rayon e Leahavá, para que não se pareça que somente hoje, deve-se estar sobre o teu coração, mas e não amanhã. É necessário pronunciar de uma forma enfática a letra Yud no Shema Israel, a fim de que não soe como Israel, e sim Israel. Do mesmo modo, o Yud de Verhayu deve ser enfatizado para que não soe como Verhayu. Da mesma forma, deve-se fazer uma pausa entre as palavras que terminam com a mesma letra com a qual começa. A próxima para não suprir uma das letras. Por exemplo, ao levavecha, ao levavechem. Ve'avten meherá hakanav petiu etchem eretz. Do mesmo modo entre bechol levavecha e bechol levavecha. Mesmo assim, a pausa não deve ser prolongada. Mas sim, nesse caso, a pausa deve ser grande o suficiente de modo que as letras lamed sejam articuladas separadamente. Quando as duas consecutivas, a primeira delas termina com a letra men e a segunda começa com a letra aleph, é necessário fazer uma breve pausa entre elas, para que o aleph não seja engolido, como nas frases velimadten otan, uksharten otan, eten otor, vesamten et, uzharten et, veasiten et, fazendo soar como met ou motor. E deve-se ouvir as palavras do Shema ao ser recitada como está escrito. Nós temos que escutar aquilo que vamos falar. Ouve Israel, se não articular as palavras com os lábios, por uma determinada circunstância não se pode pronunciar as palavras, pelo menos deve-se pensá-las em sua mente. Se Deus nos livre estiver numa situação que não se pode pronunciar Shema Israel, a gente tem que ter pelo menos a kavaná de Shema Israel. Deve-se prestar atenção no significado das palavras nas 3 seções do Shema.
Entretanto, são de importância primordial a Kavaná no primeiro versículo, que é o Shema Israel. E na Kavaná também no verso posterior, que é Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Porque esses dois pasukim, esses dois versos, expressam a aceitação do jugo celestial. A partir de Ve'avta em diante se cumpre a obrigação Lehatechila através do mero recitar das palavras. Assim, se o primeiro verso do Shema Israel ou Baruch Shem foram recitados Bli Kavanah, deve-se repeti-los. Se rezava com um kahal, deve-se repeti-los em voz baixa para que não pareça que está aceitando uma dualidade de divindades. Quem está rezando ao mesmo tempo, um grita outro também. Se não percebeu sua falta de atenção até depois de concluir toda a sessão, deve repeti-la desde o princípio. Se a pessoa rezou de forma pachut, sem atenção, está. Isso são algumas leis referentes e relativas à recitação do Shema de acordo com Shulchan Aruch Harav. E algo muito interessante que eu vou falar para vocês, se vocês puderem, exatamente vou falar a página para quem usa o Siddur Tehilat Hashem em português. Se vocês perceberem na página 46, referente ao Shahari da semana, existem duas letras que são muito maiores no primeiro verso do Shema Israel, que é a letra Ain do Shema e o Dalet do errado. Od. Em Od Milvado não há outro senão ele. Senem Kadosh Baruch Hu. Por isso eu desejo a todos só boas notícias hoje e sempre, com Kavaná e com muita alegria. Agit Shabbos Kodesh.